Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. É uma alegria poder saudar a igreja do norte de Rondônia e também do estado do Acre. Eu transmito aqui o meu abraço e o carinho também dos nossos quase 700 colaboradores da Casa Aplicadora Brasileira. A igreja aí do norte de Rondônia e de Acre tem nos abençoado com apoio, com carinho, tem sido parceiros na divulgação da nossa literatura e na distribuição da mensagem presente para o momento em que nós estamos vivendo. Eu agradeço, pastor Renato Stêncio, pela gentileza. Eu cheguei bem cedinho hoje aqui na CPB, continuo por aqui. Aqui já são 15 para as 10 da noite e eu ainda depois tenho uma saidinha ainda para chegar em casa. Vai mais alguns minutos para chegar em casa ainda. Então, agradeço a gentileza, pastor Stêncio. Sem mais demoras, hoje nós vamos falar a respeito de identidade. E eu quero compartilhar com vocês um tema que tem por título Os Elementos da Identidade Adventista. Eu não sei se conseguem ver bem o PowerPoint. Eu estou abrindo aqui para a apresentação do slide. Então, quando a gente fala de identidade, sobre o que nós estamos falando, né? A grande realidade é que quando a gente observa a definição de identidade, identidade é aquilo que nos caracteriza e aquilo que nos diferencia do outro. Então, quando eu falo de identidade, eu falo de algo que precisa ser claro para mim em relação às minhas características e também às limitações daquilo que me difere do outro, né? Então, quando eu falo de identidade adventista e dos elementos da identidade adventista, eu posso pensar em 4 pontos. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito desses 4 pontos. Nós estamos enfatizando a questão da identidade, nós vivemos um momento em que muitos membros da igreja não conseguem identificar aquilo que são como adventistas do sétimo dia. Então, é importante a gente entender quais são os elementos que moldam, quais são os elementos que forjam uma identidade adventista do sétimo dia. O primeiro ponto ele é fundamental, ele é basilar, né? Ele está lá no alicerce, tem que ver com a nossa teologia. A identidade adventista, ela parte daquilo que se encontra nas escrituras sagradas. Nós somos um povo, um movimento que tem uma intenção clara desde o seu início de se voltar para as escrituras e de extrair das escrituras aquilo que é o cristianismo autêntico, aquilo que faz com que nós nos identifiquemos com toda a tradição que se encontra na Bíblia relacionada com o povo de Deus. Então, quando a gente fala de teologia, a gente fala de alguns elementos que são bem distintivos da fé adventista. Então, veja, nós temos aqui a centralidade de Cristo, nós temos o fundamento das Escrituras, nós temos a moldura do grande conflito. Então, veja, a moldura do grande conflito é algo bem distintivo do adventismo. Outras denominações não têm a visão que nós temos a respeito do grande conflito, da origem no céu, da questão que vem para a Terra, da maneira como esse conflito ele se processa na Terra e da maneira como Cristo ele nos redime e nos leva novamente para o céu. Então, essa moldura do grande conflito é fundamental para nos mostrar como Deus lida com o pecado e como Deus ele oferece a salvação. Além disso, a sistematização provida pelo santuário, nenhuma outra igreja tem uma teologia articulada por aquilo que a gente encontra no santuário, né? A missão da igreja articulada na tríplice mensagem angélica é um outro elemento bastante distintivo da fé adventista. E os demais pontos que a gente vai encontrar se entrelaçando. Observem que Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, ela tem uma frase que ela é lapidar. E aí, algumas pessoas dizem assim, não, porque os adventistas são legalistas, porque os adventistas, eles vivem no Antigo Testamento, mas essa citação de Ellen White ajuda a gente a entender muito bem qual é o centro, qual é o cerne da nossa teologia e da nossa identidade. Ellen White diz assim, o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. Então, olha a centralidade do sacrifício de Cristo.
Ela continua, a fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana da cruz do Calvário. Apresento-lhes o grande, magno monumento de misericórdia e regeneração, salvação e redenção. O Filho de Deus erguido na cruz. Isso tem que ser o fundamento de todo o discurso feito pelos nossos pastores. E aí, eu faço uma pergunta para você que é ancião, que é anciã, diretor, diretora de grupo, ou você que está acompanhando essa live, essa semana teológica que a Associação Norte de Rondônia e Acre está promovendo. Quando você prega, qual tem sido o fundamento do seu discurso? Algumas pessoas, elas usam o púlpito para muitas coisas, menos para exaltar o sacrifício de Cristo, menos para ressaltar a obra de salvação que ele opera em nós. Então, o nosso púlpito, ele precisa sempre ser avaliado a partir da nossa capacidade de exaltar Cristo por meio das nossas mensagens. Esse é um ponto muito importante. Eu continuo aqui apresentando os elementos distintivos integrados que fazem parte da fé adventista. Então, a segunda vinda literal e visível de Cristo, o santuário celestial e o juízo pré-advento, a vigência da lei de Deus, o sábado do sétimo dia, a imortalidade condicional, a tríplice mensagem angélica, o dom de profecia, tudo isso torna a nossa teologia, a nossa pregação singular, peculiar. E ao tornar a nossa teologia singular, peculiar, faz com que nós nos identifiquemos como um povo diferente dos demais. Então, algumas pessoas, elas acham que, eu sou adventista, e isso significa ser semelhante a qualquer outra denominação evangélica. Embora nós tenhamos pontos em comum com comunidades evangélicas, o adventismo, ele tem pontos muito distintivos. E não somente, não é só uma questão de, eu guardo o sábado e ele guarda o domingo. Não, é muito mais profundo. Então, isso faz parte da nossa identidade e nós precisamos valorizar isso. O que nos torna distintos, o que nos torna peculiares na nossa teologia. O segundo ponto que eu gostaria de destacar tem que ver com a igreja. A vivência na igreja, ela também nos ajuda a forjar uma identidade adventista. A nossa maneira de ser como povo, congregados na igreja, é um elemento que deveria nos distinguir dos demais. E aí, eu menciono algumas coisas aqui que tornam a vivência na igreja uma vivência diferenciada e que retroalimentam, reforçam aquilo que nós encontramos nas escrituras como fundamento da nossa identidade. Então, veja, eu vou mencionar algumas delas aqui. Nós temos o sábado. O sábado é um santuário no tempo que focaliza a atenção em Deus como Criador, Redentor e Mantenedor. Essa observância do sábado nos torna distintivos, nos torna diferentes, reforçam a nossa identidade como adventistas. Um outro ponto é a escola sabatina. Então, não existe uma denominação que tenha uma escola bíblica que mantenha o mesmo tema em todos os lugares do mundo. Se você observar, existem comunidades religiosas no Brasil hoje que, embora sejam da mesma denominação, têm escolas bíblicas com ensinos diferentes. No caso do adventismo, não. No caso do adventismo, a escola sabatina é um programa mundial. É a maior escola bíblica do mundo, né? E essa escola sabatina, ela serve como uma unidade básica de pastoreio, de ensino e de motivação missionária. Então, isso nos ajuda a forjar essa identidade adventista. O terceiro ponto é a liturgia. E liturgia, irmãos, mais do que uma sequência de atos, trata-se do currículo pedagógico intencional da igreja, porque a música da igreja, as orações, os ritos e os sermões ajudam a forjar uma identidade. Por isso que a liturgia ela tem que ser tratada com muito cuidado, com muita atenção. A música, ela tem que ser uma música que reflita a nossa teologia. Às vezes as pessoas elas acabam se utilizando de músicas de outros contextos sem pensar na teologia que essa música traz, e ela acaba, sem querer, disseminando ideias que são contrárias aos pressupostos básicos da nossa teologia. Então nós precisamos tomar cuidado.
os sermões, a qualidade dos sermões, o foco bíblico dos sermões. Então, tudo isso ajuda a alimentar e a forjar uma identidade adventista. Além disso, as reuniões de oração, algumas pessoas têm faltado às reuniões de oração, os cultos de quarta-feira ou outras reuniões que a igreja oportuniza, mas nós precisamos nos lembrar de que as reuniões de oração, elas são um momento de realçar o papel da gratidão, da intercessão, do aprendizado da vida devocional. As pessoas aprendem a orar, as pessoas aprendem a ter uma vida devocional a partir também daquilo que elas veem nas reuniões de oração. Um outro ponto, os pequenos grupos, né? Qual é a importância do pequeno grupo? Né? O pequeno grupo é um espaço no qual a aplicação dos ensinos bíblicos é fortemente mediada pelos relacionamentos pessoais. Então, num pequeno grupo, a pessoa aprende também a ser adventista do sétimo dia, né? Onde ela aprende como ela pode vivenciar na prática alguns elementos doutrinários da fé. Né? Se você já fez ou já participou de um pequeno grupo na sexta-feira à noite, né? Algumas pessoas hoje não sabem como fazer um culto de pôr do sol, mas num pequeno grupo elas podem aprender a ter a entrada do sábado de uma maneira significativa. Então, veja, esse é um elemento, né? Dentre tantos que a gente pode dizer que são extraídos de uma vivência em pequeno grupo e que ajudam a moldar essa identidade adventista. E por último, nesse segmento, eu falo dos ministérios de acordo com os dons. Né? Nós precisamos falar mais a respeito desse tema. Muitas pessoas, elas estão na igreja, mas elas não conseguiram se localizar por meio dos seus dons dentro do corpo de Cristo. Aliás, esse é um tema que Ellen White fala muito nos escritos dela. Ela diz que cada membro deveria encontrar um espaço para poder participar da missão. Né? Então, o trabalho específico para a pessoa específica. Então, quando nós temos ministérios de acordo com os dons, isso provê a oportunidade de crescer espiritualmente mediante o serviço. E é esse serviço que vai edificar o corpo de Cristo. Se você for para Efésios capítulo 4, você vai encontrar isso. Né? Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então vejam como esses elementos eles ajudam a moldar essa identidade adventista a partir de uma vivência na igreja. Então nós falamos de teologia, nós falamos de vida na igreja, e agora eu falo do terceiro elemento, que é a memória, a história do nosso movimento. É curioso a gente parar para pensar que a primeira ordem bíblica para que se escrevesse algum tipo de conteúdo tem que ver com o registro da história. Né? Êxodo 17:14 diz assim: escreva isto para memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. É curioso isso. Nós sabemos pelo contexto, Josué ele está em batalha contra os amalequitas, Moisés está ali sendo sustentado, né, em oração, enquanto ele está com os braços levantados, o exército de Israel prevalece, quando abaixa os braços, o exército perde. Então nós temos esse movimento, e depois que há a derrota dos amalequitas, a ordem divina foi: escreva isso, escreva esse relato. Né? Por que Deus enfatiza tanto a questão da história? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente olha, por exemplo, nas festividades de Israel, nós temos uma festa que salientava a história. Né? Você vai lá para Levítico 23, 42, 43, fala da festa dos tabernáculos. Né? Então, o texto bíblico diz assim: durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festividade da festa dos tabernáculos, ela tinha um propósito pedagógico. E esse propósito pedagógico era fazer o quê? Era fazer com que as novas gerações se lembrassem daquilo que Deus realizou no Êxodo e mantivessem fidelidade para com esse Deus que continuava conduzindo o povo na sua jornada. Então, veja, a história ela tem um papel muito importante na formação de uma identidade denominacional. Quando você não sabe de onde veio, você não sabe para onde você está indo. Né? Ellen White escreve
essa é uma das citações talvez mais conhecidas dela a respeito da história. Ela diz assim: ao recapitular nossa história, revendo cada passo do nosso progresso até o momento atual, posso dizer: louvado seja Deus. Quando vejo o que Deus tem feito, fico cheia de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Somos agora um povo forte, se pusermos nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Temos que agradecer por tudo. Olha só que interessante a maneira como ela trata. A gente não tem nada que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Então, às vezes as pessoas elas não consideram tanto a questão histórica, mas nós precisamos sempre nos voltar para aquilo que os nossos pioneiros passaram, e não somente os pioneiros nos Estados Unidos. Eu tenho uma admiração muito grande pela história da igreja na região noroeste do nosso país. Já tive a oportunidade de estar algumas vezes na região noroeste, já tive a oportunidade de ir até o túmulo de um missionário lá na Venezuela, que é o Ovid Albert Davis, que pregou as etnias Taurepan, e hoje nós temos ali em Roraima várias igrejas dessa etnia, todas elas oriundas do trabalho missionário que Davis realizou entre os índios Taurepan. Então, eu acho sensacional quando a gente pode parar e pensar a respeito dos sacrifícios, dos ensinos e de como nós estamos levando adiante esse legado que nós recebemos dos pioneiros. Observe que a história ela tem alguns pontos que são muito importantes e que nos ajudam a moldar essa identidade. A história ela é o registro da providência divina. A história nos provê uma narrativa compartilhada. Não importa de onde você seja adventista, se você é do Brasil, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, da Oceania, quando a gente olha para a nossa história, desde o movimento milerita, e depois aquilo que acontece com o núcleo pioneiro, e depois aquilo que acontece com os primeiros missionários que saem dos Estados Unidos e começam a alcançar o mundo, até que chegue na história da nossa localidade, tudo isso nos ajuda a ter um senso de unidade, né? E quando a gente tem a oportunidade de participar de uma reunião da igreja em nível mundial, e a gente observa pessoas de diferentes lugares partilhando dessa mesma esperança e dessa mesma história, nós percebemos a importância de ser um povo unido para cumprir a missão que Deus nos deu. E isso nós conseguimos também por meio da história. Além disso, a história nos provê uma perspectiva de longo prazo. Eu gosto muito de uma experiência, ela não foi uma experiência fácil para a igreja, mas ela é uma experiência que ilustra muitas coisas para nós, né? No passado, um dos líderes da igreja foi Dudley Kenwright, e Kenwright foi um pregador, um evangelista tremendo, né, da igreja. Ele foi um camarada que ajudou a sistematizar algumas coisas que nós usamos até hoje, né? Por exemplo, ele foi o camarada que iniciou os estudos a respeito da mordomia cristã, né? Quando a gente fala de mordomia cristã, a gente fala de Kenwright. Algumas coisas que ele desenvolveu ali, questão da escola sabatina também. Então, era um camarada muito capaz, mas era um indivíduo também que tinha algumas lutas espirituais. E essas lutas espirituais, elas acabaram transbordando e criando ali um clima, uma rivalidade com o casal Tiago e Ellen White, e com o tempo ele rompeu com a igreja. Então ele rompe com a igreja, volta para a igreja, rompe com a igreja, volta com a igreja, até que ele rompe de vez. E quando ele rompe, ele escreve alguns livros contra o ministério de Ellen White e contra a igreja adventista. É curioso, porque aquilo que ele escreveu é a base da maior parte das críticas que nós temos atualmente contra o ministério de Ellen White. E essas críticas que ele fez, todas elas, ao longo da história, já foram respondidas. Inclusive, um dos livros que ajuda a responder essas críticas é um livro que foi feito numa parceria entre o NASP e a CPB, que é o livro Ellen White e seus críticos, né? Então, nós temos ali uma série de coisas que as pessoas, hoje em dia, mas Ellen White isso, já está respondido, né? Então, o que aconteceu com Kenwright? Kenwright achou que ele pudesse destruir a igreja. No fim, ele acabou morrendo apartado da fé, numa situação bastante deprimente,
E aí? Aquele que achou que ia destruir a igreja, acabou passando. E a igreja continua prosperando. Então, quando a gente começa a olhar a história a partir dessa perspectiva, o que a gente observa? E eu gosto muito de um hino que nós temos em nosso cenário, que diz assim: reinos pereceram, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Nós devemos marchar. Então, a história nos ajuda a entender que, ainda que nós enfrentemos icebergs de dificuldades, a ordem que nós temos do Senhor é, mediante aquilo que se encontra na palavra de Deus, enfrentar esse iceberg e saber que a igreja vai alcançar o seu destino. Ela vai alcançar o porto seguro, né? Além disso, a história ela nos ajuda a formar o caráter denominacional, né? Nós somos uma igreja que valoriza a restauração da verdade bíblica, valoriza o espírito da reforma protestante. Então, nós temos isso a partir de uma história compartilhada. E, por fim, a história ela nos ajuda com o elemento da esperança escatológica, né? Nós somos um povo que aguarda a vinda do Senhor, e a nossa história nos ajuda a fortalecer esse elemento de esperança escatológica, né? Então, nós já falamos de teologia, nós já falamos de vida na igreja e nós já falamos de história. O quarto e último ponto é a missão, né? O Adventismo é uma denominação, um movimento essencialmente querigmático, né? Ele tem que proclamar. Quando a gente deixa de proclamar, a gente deixa de crescer. Um dos livros que a CPB publicou há algum tempo é de um historiador da igreja chamado George Knight, e o título do livro é A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Ele defende o seguinte: quando a gente deixa de ser um movimento escatológico, quando a gente deixa de pregar a respeito das profecias, quando a gente deixa de avançar nesse espírito evangelístico, a gente perde o senso do que é o adventismo. E de fato é isso mesmo. Por quê? Porque a grande comissão no tempo do fim, ela articula dois textos principais. Mateus 28, 19 e 20, que é a ordem para que nós façamos discípulos, e Apocalipse 14, 6 a 12, que é a tríplice mensagem angélica. Então, nós vamos fazer discípulos como? Pregando o evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, proclamando as três mensagens angélicas. Então, quando a gente fala de missão, nós falamos de algo que tem que ver com a essência do que é ser adventista. Uma frase que ajuda a gente a entender bem isso é aquela frase famosa de Ellen White, do livro Desejar a Todas as Nações, em que ela diz assim, que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, isso ajuda a forjar uma identidade. Então, um adventista que não é missionário, ele precisa entender o que é o adventismo. Não tem como ser um verdadeiro adventista e não proclamar a mensagem. Então, isso é algo muito significativo para a identidade da igreja. Então, quando a gente olha para alguns princípios missiológicos, eu vou falar de 7 aqui, né? O primeiro é a missão, é a iniciativa trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos com a missão. O segundo, o Espírito Santo tem um papel de destaque no cumprimento da missão. Por quê? Porque ele capacita o missionário e ele prepara o solo no coração daquele que vai ser alcançado pelo missionário. Ele age nas duas pontas do processo. O terceiro ponto é que a missão tem uma igreja, né? Então, a igreja, a missão é de Deus. E Deus, ele, por meio da igreja, ele vai cumprindo essa missão. Um outro ponto é o mundo é o alvo missionário. Nós não pregamos só para o Brasil, só para a América do Sul. Nós pregamos para o mundo, nós queremos alcançar o mundo. O quinto ponto é que a missão não ocorre na zona de conforto. Todo missionário, ele vai confrontar o seu conforto para que ele possa levar a mensagem do evangelho. O sexto ponto é a contextualização fiel, né? O que é a contextualização fiel? Contextualizar é você apresentar a mensagem de tal maneira que faça sentido para aquele que você está tentando alcançar. Agora, essa contextualização, ela não abre mão dos princípios que se encontram nas Escrituras. Por isso que se chama de contextualização fiel. Então, essa contextualização fiel, ela é fundamental para a atividade missionária. E o último ponto é que o discipulado perpetua a missão. Então, vejam, nós temos aqui 4 elementos da identidade adventista: teologia, a igreja, a memória e a missão. E agora, para fechar essa minha palestra aqui, esse meu estudo, eu vou mostrar como a superênfase em um elemento pode gerar distorção. E aí, a importância que nós temos de equilibrar as coisas.
teologia, igreja, memória e missão devem andar de maneira equilibrada. Por quê? Porque quando a gente coloca o pêndulo em pontos extremos, a gente corre o risco de, defendendo a identidade, acabar nos afastando dessa identidade. Então, veja, quando o elemento dominante é a teologia, sem considerar os demais, a fé se torna um exercício puramente intelectual, frio e acadêmico. Quando se negligencia, se superenfatiza a teologia e se negligencia a vida na igreja e a missão, o que acaba acontecendo? A igreja pode ser uma igreja cheia de pessoas que conhecem o texto bíblico, mas que não conhecem com paixão ou não têm relevância comunitária. Então, esse é um risco. Por isso que deve haver equilíbrio. Quando o elemento dominante é a vida na igreja, a congregação ela passa a se concentrar apenas no seu bem-estar interno. A igreja se torna um grande clube social. Ela fica uma rede de socialização e de entretenimento. Então, se a vida na igreja ela se torna um elemento dominante, se esquece da teologia e da missão, a igreja se torna um clube social sem uma mensagem profética. E isso é algo complicado. Quando o elemento dominante é a memória, o foco passa a ser excessivo no passado. E isso acaba gerando resistência a qualquer inovação necessária. Lembre-se que eu mencionei que missão tem que ver com contextualização fiel. Ela é necessária para que haja diálogo. Agora, se você tem um elemento dominante na memória, se você negligencia missão e vida na igreja, o que acaba acontecendo? A igreja vira um museu que valoriza os pioneiros, mas ignora a geração atual e os desafios urbanos. Então, olha como a gente precisa manter as coisas bastante equilibradas. E, por fim, quando o elemento dominante é a missão, qual é o efeito colateral? O foco fica apenas nas estatísticas de batismo e no crescimento rápido. Agora, veja, se eu superenfatizo a missão e me esqueço da teologia e da memória, o que vai acontecer? Nós vamos ter membros batizados que não desenvolvem raízes doutrinárias e denominacionais e se apostatam em pouco tempo. Por isso que a gente precisa ter teologia, vida na igreja, memória e missão. E isso precisa estar bem equilibrado. Qualquer desequilíbrio pode nos levar para caminhos em que as pessoas podem pensar que estão defendendo uma identidade adventista, quando na verdade elas estão distorcendo essa identidade. Elas estão tornando essa identidade borrada perante o olhar daqueles que estão ao redor. Então, eu espero que esse primeiro momento tenha sido de utilidade. Espero que a ideia tenha ficado clara e espero que você, que é ancião, que é líder de igreja, possa olhar e avaliar a sua igreja para ver de que maneira, no dia a dia, a sua igreja tem trabalhado com esses 4 elementos e como essa identidade adventista forjada dentro da sua congregação tem levado as pessoas para serem mais ativas no cumprimento da missão. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Eu queria tratar de uma temática nessa noite, eu espero que todos estejam vendo aí a apresentação, eu creio que sim, né? Eu intitulei, fui solicitado pelos colegas para trabalhar o tema da identidade também, e eu intitulei a minha fala nessa noite o DNA da IASD. O DNA da IASD. E para isso eu quero convidá-los para que abram a sua Bíblia em Salmos capítulo 78. Vamos abrir a palavra de Deus em Salmos, capítulo 78, e vamos ler alguns textos dessa passagem que se encontra no Salmo 78, a partir do versículo 3. Temos aí uma bonita mensagem para a nossa igreja ao iniciarmos esta mensagem. A palavra diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais.
Geração de coração inconstante, rebelde, obstinada, cujo espírito não foi fiel a Deus. Bom, o salmista, nesses salmos, está fazendo uma lembrança a nós. O salmista Asaf está nos lembrando quanto à importância de nós sempre estarmos com os nossos olhos voltados no retrovisor da história. Eu intitulei a mensagem o DNA da IASD. E nesse momento eu queria passar com vocês alguns desses momentos que caracterizaram de fato a história o surgimento da história do Adventismo. Nós não podemos esquecer que o Adventismo surgiu com base em uma sucessão de eventos escatológicos que fazem parte da grande cadeia profética do livro de Apocalipse, Daniel e Apocalipse, e nós sempre temos os nossos olhos voltados a esses grandes eventos. Um dos mais importantes eventos aconteceu num sábado, no dia 1º de novembro de 1755, quando um grande terremoto abalou a cidade de Lisboa. Esse terremoto aconteceu a 120 quilômetros no meio do Oceano Atlântico e abalou, formando grandes tsunamis. Ocorreu por volta das 9h40 da manhã. As igrejas estavam lotadas de crentes, de pessoas que estavam ali preparando-se para as comemorações do Dia de Todos os Santos. E naquele sábado de manhã, cerca de 40.000 pessoas morreram em questão de segundos. Este foi um dos eventos que mais agitou a história da Europa e chamou atenção em todo o mundo. Ele marca um dos episódios mais importantes desta cadeia profética, que está profetizada tanto em Joel capítulo 2, Atos capítulo 2 e outros livros da Palavra de Deus, o próprio São Mateus capítulo 24, o sermão profético de Jesus Cristo. Além deste episódio, podemos marcar também um outro elemento que é o dia escuro, dia 19 de maio de 1780, quando o sol não brilhou. Houve uma treva tremenda, animais voltando para os seus ninhos. Esse foi um dos eventos marcantes da história profética que nós temos na nossa história bíblica e que caracteriza. Um outro elemento muito importante foi a queda das estrelas em dia 13 de novembro de 1833, um dos eventos marcantes da história. Milhares e milhares e milhares de asteroides, não é? De meteoritos caíram do céu. E isso marcou um grande momento na história da evolução escatológica, que antecede o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um outro elemento também que caracteristicamente foi importante foi os elementos que culminaram na aspectos sociais. Um dos mais importantes deles foi a Revolução da Independência Americana, que foi uma grande revolução, não é? Produziu uma grande revolução na história dos Estados Unidos da América e que depois sucessivamente foi desaguar também na Revolução Francesa, todos esses episódios marcando caracteristicamente a história da escatologia bíblica. A prisão do Papa Pio VI em fevereiro de 1798, marcando assim o final da profecia dos 1260 anos, não é? Conforme expresso na palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, não é? E depois temos também elementos que marcam história no campo religioso. Primeiro, o grande revivamento, conduzido por Jonathan Edward e George Whitefield. Elementos importantes que marcaram presença nesse período do século XVIII, século XIX.
o início das sociedades bíblicas, as escolas dominicais, elementos importantes no campo religioso que demarcaram época nesse processo. O início das sociedades, das missões modernas, o envio do primeiro missionário William Carey em 1793 para a Índia, aspecto importantíssimo da história da igreja cristã. E também o segundo grande reavivamento que foi marcado pelos próprios irmãos Carlos Wesley e Charles Wesley na Universidade de Oxford, também na Inglaterra. Bom, todos esses aspectos são um grande anteparo. Eles caracterizam um momento que antecede um grande vulto, porque nesse período, com o início do cumprimento dessas profecias, vários indivíduos começam a voltar o seu olhar para as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Muitos criam que estavam vivendo nos últimos momentos da história humana. E o que fizeram? Se voltaram às Escrituras Sagradas, sobretudo para estudar 2 livros das profecias, os livros de Daniel e os livros de Apocalipse. E eu vou mostrar aqui agora para vocês alguns desses elementos. Eu posso destacar aqui Joaquim de Fiori, posso falar de Johann Bengel, Johann Petri, posso falar aqui de Manuel Lacunza, Francisco Ramos Mejia, Manuel Belgrano, pessoas que começaram a estudar a palavra de Deus, inclusive em nosso continente, no continente sul-americano. Por exemplo, o padre Manuel Lacunza era um padre chileno, Manuel Belgrano era um argentino, guardava o sábado, juntamente com Francisco Ramos Mejia, guardava o sábado, nesse período em que eles começam a estudar. E, evidentemente, um assunto tomou conta da atenção deles: o tema da volta de Jesus. E, obviamente, eles praticamente se voltaram a atenção ao livro de Daniel e também ao livro de Apocalipse. E é interessante observar que as cadeias proféticas se tornaram objeto de estudo desses grandes personagens que marcaram época nos seus dias, final do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, eles se levantaram para poder estudar esses temas. E a cadeia profética que eles estudaram está aí na tela. Nós conhecemos muito bem esta cadeia profética, não é? Dos 2.300 anos. E um texto da Bíblia marcou todo esse empreendimento desse grupo, que foi o texto de Daniel 8,14. E eu queria que vocês tomassem nota disso. Daniel 8,14 se trata da certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Daniel 8,14, Apocalipse 10, Apocalipse 3, são a certidão de nascimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses indivíduos, então, se debruçaram ao estudar. E é interessante observar que havia indivíduos em todos os quadrantes da Terra. Pessoas nas Américas, na Europa, na África, na Oceania, na Ásia. Em todos os cantos da Terra, Deus tinha os seus representantes que estavam estudando a palavra de Deus, sobretudo os livros de Daniel e Apocalipse, tentando estudar as profecias bíblicas. E muitos deles se correspondiam entre si. Escreviam cartas. Dr. Leroy Edwin Fromm, escrevendo no seu livro The Prophetic Faith of Our Fathers, a fé profética dos nossos pais, ele escreve de que havia pelo menos 70 estudiosos que estavam estudando o livro de Daniel. E eles se correspondiam para poderem saber qual era o achado ou as descobertas que cada um estava fazendo. E naquele momento, queridos, um grande núcleo desse grupo de pessoas começou a desenvolver uma mensagem. A mensagem deles era esta: Jesus está voltando.
Jesus está voltando. Após o estudo da descoberta do cumprimento das profecias, muitos deles começaram a criar um prognóstico de que Jesus poderia estar voltando ao final da profecia dos 2.300 anos de Apocalipse, de Daniel capítulo 8, verso 14. E esse momento foi um momento interessante. Dentre os principais estudiosos está este indivíduo que entra em destaque. Seu nome é Guilherme Miller. Ele nasceu na cidade de Pittsfield, Massachusetts. Ele foi um dos mais importantes indivíduos que se debruçou a estudar a palavra de Deus, sobretudo o livro de Daniel. Ele, então, passava horas, dias, noites estudando esta temática. Ele morou nesta casa, como eu acabei de mostrar a vocês. Esta casa está no estado de Nova York. Quando ele tinha 49 anos de idade, ele pregava em igrejas, pregava nas ruas, em praças. Ele pregou também em grandes tendas. Esta tenda foi construída, ela era construída em couro. Ela cabia 6.000 pessoas dentro desta tenda. Carregavam esta tenda para várias localidades dos Estados Unidos e da América do Norte, em grandes vagões de trem, onde Miller passava, às vezes, semanas pregando para os seus ouvintes. O tema predileto de Guilherme Miller era Daniel, capítulo 8, verso 14. Para isso, eles desenvolveram um diagrama de estudos que fora desenvolvido por Apollos Haley e Carlos Fitch. Lembrando que esses foram grandes auxiliares de Guilherme Miller na pregação da mensagem da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos, portanto, que Miller, ele estudando a palavra de Deus, chegou à conclusão de que Jesus Cristo voltaria em 1843. Ele não chegou exatamente à data precisa de 22 de outubro de 1844. Quem chegou a esta data foi este homem chamado Samuel Snow. Samuel Snow foi o grande personagem que assistia e dava contribuições para Miller. Ele foi quem fez os cálculos proféticos exatos. Foi este homem chamado Samuel Snow, não é? Analisando, estudando o calendário caraíta. Ele chegou precisamente à data de 22 de outubro de 1844. E notem, meus queridos irmãos e amigos em Cristo, eles faziam grandes publicidades. Esse aqui é um jornal, é um facsímile de um jornal imenso que temos aqui no Centro White, e eu quero convidá-los para que venham um dia visitar aqui o nosso centro de pesquisas. Será uma alegria recebê-los. Eles faziam essas propagandas, colocavam isso nas padarias, nas lojas, nos grandes espaços públicos, anunciando a volta do Senhor Jesus, dizendo: o fim do mundo está chegando, outubro 22, 1844, contemplem o noivo, ele está chegando, vá encontrá-lo. Esta era a grande propaganda que eles faziam para a volta de Jesus em 22 de outubro de 1844. Mas como nós sabemos, muitos milleritas, muitos adventistas estavam aguardando a volta de Jesus Cristo. E ao eles aguardarem a volta de Jesus para o dia 22 de outubro, e eu queria lembrar aqui vocês que o dia 22 de outubro era uma terça-feira da semana. Guardem essa lembrança para vocês. O dia 22 de outubro era uma terça-feira. E naquela terça-feira aguardaram a volta de Jesus até o horário da meia-noite. E quando Jesus não veio, nós todos conhecemos essa história muito bem. Houve o que nós falamos, o grande desapontamento. E queridos, naquela madrugada, alguns homens foram estudar a palavra, tentando descobrir aonde eles haviam errado, qual o ponto do cálculo que eles haviam errado.
Dentre esses homens que estavam ali orando e estudando a palavra de Deus, estava um dos mileritas chamado Irã Edson. Eles estavam orando no celeiro da casa, da fazenda do pai dele, na companhia de outros personagens. Ali estavam eles orando, pedindo luz a Deus, para tentar entender o que aconteceu, por que Jesus não voltou na data prevista, o que de fato aconteceu. E na manhã do dia seguinte, eles saem daquele celeiro e entram em um milharal. E ao entrarem naquele milharal, este homem de 29 anos, chamado Irã Edson, ele olha e ele tem um pequeno vislumbre, onde ele vê uma revelação da parte de Deus. Um vislumbre. Deus revela a ele uma cena, e ele vê então a cena de Jesus Cristo se levantando e andando do lugar santo para o lugar santíssimo, dando início a uma nova dispensação no ministério do santuário celestial. E ali, naquele momento, Irã Edson entende o que de fato havia acontecido no dia anterior. E eu queria chamar a sua atenção aqui agora, meu querido amigo, meu querido irmão que me escuta nesta noite de terça-feira. Notem uma coisa. No dia 22 de outubro, numa terça-feira, houve a experiência do grande desapontamento. Mas na madrugada do dia seguinte, na quarta-feira, dia 23 de outubro, Deus já estava respondendo aos seus fiéis seguidores o que de fato havia acontecido no dia anterior, no dia 22 de outubro. O que isso nos leva a crer, meus queridos amigos? Deus tem o pleno controle da história da sua igreja. Deus, ele tem o pleno controle. Ele está ao leme, a sua mão está ao leme, controlando todos os detalhes desta igreja, e nós não temos nada a temer quanto a isto. Deus, então, revela, e esta notícia agora, ela é contada, e uma das primeiras doutrinas que nós, como adventistas, passamos a entender, foi a doutrina do santuário, que é uma doutrina integradora. Ela integra todas as demais doutrinas que nós cremos, a volta de Jesus Cristo, a justificação pela fé, o sábado. Todos esses elementos estão integrados dentro da doutrina do santuário, não é? E assim, queridos, Miller, ele foi até o ano de 1844 pregando sobre a volta de Cristo Jesus, e ele morreu em 20 de dezembro de 1849. E é interessante notar que Ellen White teve uma visão a respeito de Miller, na qual ela diz que Deus revelou que Miller tem um anjo que guarda a sua sepultura até os dias de hoje, e de que um dia Miller vai estar no céu. Nós vamos poder conhecer Guilherme Miller pela graça de Deus um dia lá no céu. E eu queria mostrar a vocês aqui quem foram os pioneiros milleritas. Quando você olha para este quadro, você consegue enxergar o nome de vários dos nossos pioneiros: Andrews, Ellen White, Carlos Fitch, Tiago White. Todos esses foram milleritas que passaram pela experiência do grande desapontamento. Loughborough, não é? Aqui, Joseph Bates, Irã Edson, foram grandes pioneiros da igreja que passaram pela experiência. Mas, queridos, quando nós analisamos este assunto do grande desapontamento, nós jamais podemos esquecer de que 2 meses após o grande desapontamento de 22 de outubro, em 1844, dezembro de 44, Deus renova o dom profético. E ele então chama uma jovem para poder ser o seu porta-voz, para poder orientar e conduzir o seu movimento, a igreja remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, conforme Apocalipse 14, 12. Deus então escolhe esta jovem para guiar e conduzir este povo e concede a ela mais de 2.000 sonhos e visões ao longo de 70 anos de ofício profético.
Ela escreveu mais de 100 mil páginas de manuscritos que tem abençoado, orientado, guiado a Igreja de Deus até os dias de hoje. Esses escritos dela permitiram que a igreja pudesse crescer, evoluir, ajudando a fundar a obra de publicações, a fundação da primeira igreja, a fundação da Associação Geral em 1863, a fundação da obra de saúde, o sanatório de Battle Creek, a fundação da obra da educação, com a primeira escola e a primeira faculdade em Battle Creek. E por tudo isso, amigos, nós podemos dizer: louvado seja Deus, louvado seja Deus, porque Jesus Cristo tem guiado o seu povo, Jesus Cristo tem guiado a sua igreja. Ele mesmo disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus também disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E, queridos, esta igreja tem uma história, esta igreja tem um DNA, esta igreja tem uma origem, esta igreja tem um destino, esta igreja tem uma missão. E nós temos que crer nisto, nós temos que crer nisto, e temos que pregar esta mensagem a toda a nossa igreja. E eu quero então encerrar esse momento desejando a você que Deus possa abençoar a você, que Deus possa guiar a sua vida, o seu ministério à frente do ancianato, que Deus possa capacitá-lo poderosamente no exercício das suas funções. Foi um prazer estarmos juntos, que Deus abençoe a todos, e a minha oração a todos vocês. Amém.